irmãos? Uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. E eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias ao Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, estaremos lendo do versículo 1 ao 13. João, capítulo 6, do 1 ao 13. Assim diz a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e, assentando-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas isso é o quê para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números em quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já foram fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevado, que sobraram aos que haviam comido. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai, muito obrigado por mais esse dia. Agradecemos, ó Pai, essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra. Agradecemos, ó Deus, que nós podemos a cada dia meditar nas suas palavras para alcançarmos, ó Deus, a tua vontade para as nossas vidas. É isso que eu te peço, nos guie essa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, qual é o nosso propósito aqui nesse mundo? Todos nós temos funções, temos propósitos em todos os lugares que nós vamos. Vamos pensar na nossa casa. Todos nós temos funções dentro do nosso lar, propósitos para viver. E se existe uma coisa que nos traz alegria, é saber: eu sou útil. Saber que você é útil, saber que você tem um propósito para viver, traz alegria nos nossos corações. E eu quero dizer que Cristo também tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um propósito para as nossas vidas. E Ele quer nos usar. Ele quer que nós sejamos a diferença
aonde estamos. Ele quer que nós possamos servi-lo e demonstrar para as pessoas que estão à nossa volta que há esperança. Que nós podemos descansar até mesmo nos momentos mais difíceis, mais tristes da nossa vida. E é por isso que eu estou convidando hoje para nós iniciarmos e se tornarmos a diferença. Se tornando a diferença. Como nós podemos fazer isso? E isso que eu quero dizer, irmãos, é que nós podemos fazer a diferença para os que estão à nossa volta. E em primeiro lugar, nos preparando para a jornada. Podemos fazer a diferença para as pessoas que estão à nossa volta, nos preparando para essa jornada. Irmãos, observe que no começo do texto, Jesus está fazendo a parte dele. Ele está ensinando. Ele está atraindo as pessoas para perto de si, através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, através do seu poder. O texto mostra que as pessoas estavam se aproximando, porque estavam vendo e ouvindo falar dos milagres que Jesus fazia. Então Jesus está fazendo a sua parte, a parte dele. E agora ele desafia os seus discípulos a participar disso também. Observe que nos versículos, fala no versículo 6, que Jesus lança um desafio, uma dúvida para os seus discípulos. E ele pergunta: olha, eu trouxe essa multidão, eu atraí essas pessoas, mas como vamos alimentá-las? Como vocês vão me ajudar nisso? Eu já tenho ensinado, já tenho feito milagres, mas agora chegou a sua vez de participar. Eu quero que vocês me deem uma ideia. Como vamos alimentar essas pessoas? E o que é interessante, irmãos, observe no versículo 6, que a Bíblia fala que Jesus está fazendo isso para quê? Experimentá-los. Porque ele já sabia o que iria fazer. Deus, ele tem um plano para as nossas vidas. E deseja nos experimentar. Muitas vezes, Deus irá nos colocar em situações que ele sabe o que vai fazer. Ele tem o controle total de todas as coisas. Mas ele vai nos colocar em situações de dificuldade, de desafios, para nos experimentar. Ele faz isso não porque ele quer nos judiar, ele não faz isso porque ele quer ser malvado, mas porque ele deseja a nossa participação. Ele quer dar esse privilégio a cada um de nós, de entender como é maravilhoso fazer parte da obra de Cristo. Irmãos, mas para fazermos a diferença, precisamos nos preparar. Os discípulos ali estão falando: olha, Senhor, não tem como nós termos dinheiro, condições para alimentar essas pessoas. O texto vai dizer que nem mesmo, versículo 7, nem mesmo 200 denários seriam suficientes. Denário era a moeda que era paga por um dia de trabalho. Ou seja, ele estava dizendo: Senhor, nós aqui em 12 podíamos trabalhar 200 dias, que não ia dar comida suficiente para essas pessoas. Eu poderia trabalhar 200 dias, mas não ia ter dinheiro para sustentá-los, para ajudar. Então, irmãos, é um desafio aos nossos olhos impossível. Quantas vezes você já passou por uma situação que você, humanamente falando, falou: não sei o que fazer, não tenho o que fazer, eu simplesmente vou deixar, porque eu não posso fazer nada. Talvez até aconteceu numa questão financeira, como esse exemplo. Você pegou seu papel, pegou a caneta, começou a fazer os cálculos,
Falou, olha, se eu trabalhar tantos dias, se eu fazer hora extra, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, a resposta vai dar, não vou pagar. Não consigo, eu vou me endividar mais ainda, vou fazer empréstimos, mas não consigo pagar. Pode acontecer. Talvez é na questão de uma área da saúde. Preciso de um remédio, preciso fazer algum exame, preciso fazer uma cirurgia, mas mesmo assim não tenho garantias de melhora. Talvez é uma questão do seu relacionamento. Eu tento ajudar, eu tento fazer aquilo, eu não sei o porquê o meu relacionamento não está andando tão bem quanto deveria, não consigo me comunicar com a minha esposa, não comunico melhor com o meu marido, não sei o que falta. Eu coloco no papel e não consigo resolver esse problema. E é nesse momento, irmãos, que nós vamos ver Deus agindo. Mas nós só vamos ver Deus agindo se nós estivermos preparados. Preparados para a jornada que Deus nos desafia. Irmãos, temos que entender a importância do preparo prévio. É muito importante entendermos que tudo que acontece em nossas vidas, Deus já sabe. O versículo anterior falou isso. Deus colocou aquele desafio para experimentar os seus discípulos. Mas ele já sabia de tudo. Então não era uma novidade para Deus. Deus não foi pego de surpresa. Jesus sabia muito bem o que fazer. Mas ele queria ver se os discípulos estavam atentos aos seus ensinamentos, aos sinais em volta. Será que eles estavam preparados para ser desafiados? Irmãos, muitas vezes nós, nas nossas vidas, caímos nessa falha de não nos preparar para os momentos difíceis da vida, para as dificuldades espirituais, as tentações, as provações. Ficamos mal acostumados com os momentos bons que Deus nos oferece. E não lembramos que o próprio Cristo nos avisa: nesse mundo vocês vão passar por provações. Irmãos, eu comentei no intercâmbio da Ujubre dos nossos jovens que nós temos um pequeno problema. Que nós muitas vezes nos acostumamos ou ficamos satisfeitos com o nosso conhecimento espiritual infantil. Nos acostumamos, achamos que é suficiente o nosso conhecimento infantil. O que eu estou dizendo com isso? Muitos irmãos tiveram o privilégio de aceitar a Cristo há um bom tempo. Eu digo por mim, eu tive o privilégio de crescer na igreja. Passei por todas as salas da igreja. Talvez alguns irmãos já tenham anos de experiência também de caminhada cristã. E nos primeiros anos da sua caminhada cristã, você aprendeu muito, nós aprendemos muito. E é muito gostoso, você vai aprendendo, vai fazendo estudos, lendo a Bíblia. Só que chega um momento, não sei porquê, decidimos, isso já é o suficiente para mim. Paramos de ler a Bíblia com tanto fervor, paramos de orar, não estudamos mais afinco por vontade própria a palavra de Deus. Nós vemos aqui na igreja, nos encontramos aqui aos domingos, sábados, quartas-feiras, cultos de orações, recebemos alimento espiritual, mas não conseguimos definir como colocar esse conhecimento em prática. E começamos a colocar esse conhecimento, como nós falamos, em uma caixinha lá no fundo da nossa mente, e vemos, uma hora eu vou usar. Não sei como ainda, mas eu vou guardar na memória. E vamos só empurrando esse conhecimento cada vez mais fundo da nossa mente. E quando chega os desafios para usar esse conhecimento, nós não conseguimos acessá-lo. Porque ele está lá no fundo. E você fica com aquele sentimento: eu sei como resolver isso. Eu acho que o pastor já pregou falando sobre isso.
Eu acho que o irmão lá na sala falou algum versículo que seria tão bom, mas eu não consigo me lembrar, eu não sei por quê. Porque nós escolhemos não desenvolver o nosso conhecimento espiritual. Acreditamos que nós já sabemos é o suficiente. Eu vou fazer uma pergunta e os irmãos pensem aí e reflitam. Qual foi a última vez que nós paramos e falamos: eu preciso aprender sobre esse assunto da palavra de Deus, sozinho? Pensou com você um dia, quando fazendo o seu devocional: eu preciso aprender mais de Deus sobre um assunto. E buscou isso. Foi atrás. Sozinho. Você, Deus e a palavra. Começou a procurar versículos, ler a Bíblia, foi atrás de informações com o pastor, com os irmãos mais experientes. Sem alguém ter que chegar até você e falar: irmão, você precisa aprender sobre isso. Qual foi a última vez que você teve essa disposição? De dar essa iniciativa: eu quero estudar a Bíblia. Irmãos, muitas vezes isso é o crime que nós crentes cometemos. Nós não nos dispomos a estudar, a aprender a palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes, quando surgem dificuldades em nossas vidas, nós não vamos saber lidar. E quando vemos um desafio tão grande, nós realmente consideramos: não tenho o que fazer. Da mesma forma que muitos dos discípulos aqui: Senhor, não tenho o que fazer. Não tenho dinheiro, não tenho como buscar dinheiro para sustentar essas pessoas, então manda elas embora. Eu vou jogar fora a oportunidade que Deus me deu. Vamos lembrar, foi Jesus que trouxe essas pessoas. Foi Jesus que aproximou elas para ouvir da palavra de Deus, deu uma função para os seus discípulos, e eles estavam prontos para mandar todo mundo embora. Porque eles não estavam preparados. Mas aí o texto demonstra que uma criança, um jovem, tinha algo. Um jovem, um rapaz, no versículo vai mostrar que ele tinha pães e peixes. E não eram muitos. 5 pães e 3 peixinhos. E nesse momento a gente pode falar: o que é isso para uma multidão? Se nem com quase 1 ano de trabalho eu vou ter comida suficiente, o que é apenas 5 pães e 3 peixinhos? Irmãos, quando nós entendemos que Deus quer nos usar, que Deus tem um propósito para as nossas vidas, que nós precisamos ser diferença aonde estivermos, nós vamos entender que eu preciso me preparar, que eu preciso fazer tudo que estiver ao meu alcance, mesmo que o que eu estou fazendo aos meus olhos seja pouco, seja insignificante. Porque, irmãos, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, entendemos que Deus está contando comigo na questão que Ele me deu essa oportunidade para servi-lo, e nós fazemos o nosso melhor, porque muitas vezes um outro erro que cometemos é acreditar que eu sei tão pouco, eu sei fazer tão pouca coisa, que é melhor nem fazer, para não atrapalhar quem está fazendo. Talvez você já teve essa mente, dessa forma. Não vou fazer para não atrapalhar. Porque as coisas já estão andando, já estão funcionando na igreja. Então, se eu tentar me envolver, eu vou atrapalhar. Porque eu não sei. Irmãos, novamente, se você está aqui, aceitou a Cristo, Deus tem um plano para a sua vida aqui na nossa igreja. Você precisa entender isso, nós precisamos entender. Eu tenho um papel no plano, no reino de Deus.
Enio, mas é muito pequeno o meu papel. Uma outra coisa que nós precisamos entender. Se você está confiando em Deus, mesmo que você tenha pouco, acredite que Deus pode agir. Não é o nosso esforço, o que nós fazemos, que vai determinar o impacto na vida das outras pessoas. O que vai determinar o impacto na vida de outras pessoas é Deus. Deus vai olhar a nossa fidelidade, vai olhar a nossa dedicação, nosso amor por Ele, pela sua obra, por aquilo que Cristo fez. E Deus vai usar o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso esforço para transformar vidas. E eu quero demonstrar isso, que muitas vezes nós esquecemos. Vamos ter aqui alguns exemplos. Os irmãos vão lembrar que uma vez Jesus elogiou uma mulher, uma viúva. Jesus estava dentro do local de reunião dos judeus. E ali os ricos, pessoas importantes, estavam depositando grandes quantias de dinheiro para ofertar. E cada um que entrava na sinagoga colocava dinheiro, colocava várias porções de dinheiro e fazia questão de mostrar. E de repente uma senhora, uma mulher, uma viúva entra e coloca apenas algumas moedas. E pelo valor, pela moeda que Jesus fala ali no texto, era a moeda de menor valor ali no império. E quando Jesus vê isso, fala: ela ofertou mais do que todos aqui. O que Jesus quer nos ensinar? Se você confia em Deus, você ama a Deus, e se você está fazendo o seu melhor, Deus irá recompensá-lo. Deus irá ver esse seu esforço, irá retribuir, irá te honrar. Então, irmãos, nós podemos fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, mesmo se fizermos nas nossas limitações. Mas também não podemos usar isso como uma desculpa, dizendo também: olha, é isso que eu sei fazer, é apenas isso que eu sei, então é isso que eu vou fazer e ponto final. Eu não vou fazer mais nada além do que eu posso. Isso também é um erro. Porque, irmãos, uma vez eu estava conversando com um rapaz, quando ele já estudava no seminário, e ele estava muito nervoso, pensando como ele iria demonstrar as suas notas para a igreja. E ele falou: eu estou tentando, mas eu não vou tirar boas notas. Então, na conversa, a gente disse: olha, qual é o seu melhor? O que você consegue fazer? Se você estudar, se você se dedicar nos estudos, se fazer o seu melhor, eu acho que eu tiro um 7. Então, eu falei: pronto, já temos uma base. Então, você vai dizer para a sua igreja: irmãos, não aceitem nada de mim abaixo de 7. Porque eu sei que isso eu consigo. Então, pronto. Fale isso. Cobre isso de você mesmo. Eu não posso aceitar nada abaixo disso. Só que aí você tem um problema ano que vem. Aí foi qual? Você sabe que você pode tirar 7. Ano que vem você tem mais conhecimento. Você passou o ano inteiro estudando. Então agora você é mais capacitado. Ou seja, 7 não é mais o máximo. É o mínimo. Então no próximo ano você tem que se esforçar para tirar no mínimo, vamos colocar aí um 7,5. Por quê? Você passou um ano inteiro estudando, você está capacitado mais do que antes. Então você tem que tirar uma nota melhor. E todo ano você tem que se obrigar a melhorar. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida espiritual? Se eu evangelizei uma pessoa esse ano, eu acho que ano que vem, uma de novo tá bom. Eu aproveitei uma oportunidade nesse ano para falar de Cristo.
Tá bom. É o que eu consegui fazer. Glória a Deus. Mas agora, no próximo ano, uma oportunidade é pouco. Porque você sabe que consegue. Você sabe que Deus pode te usar. Então você agora tem que fazer mais. Porque esse mínimo não é mais o seu melhor. Você tem que fazer além. É assim que funciona a obra de Deus, irmãos. Sempre buscando fazer o nosso melhor, cada dia melhorando mais e mais. Não é assim que nós temos que lidar nas nossas empresas, nossos trabalhos? Você é contratado para cumprir uma obrigação. Se você quiser reconhecimento nos primeiros meses, até no primeiro ano, você tem que fazer aquilo que está no combinado, no contrato. Você trabalha tanto tempo, faz isso e aquilo. No primeiro ano você vai aprendendo a profissão, vai fazendo e bate as suas metas. No próximo ano, o seu chefe encarregado, o seu supervisor, ele não vai te elogiar por você fazer as mesmas coisas do ano passado. Por quê? Ele já sabe que você pode. É a mesma questão, eu fico imaginando, quando nós temos crianças pequenas. Eu quero perguntar para os irmãos que são pais, que têm crianças, convivem com crianças. Quem aqui não comemorou quando a criança aprendeu a comer? Não é gostoso ver? A criança aprendendo a comer sozinho. Você acompanhar aquela luta lá, você colocando a colher, ela virando o rosto, e de repente você olha, ela pega sozinha a colher, com na boca, e você dá aquele grito de festa. Êêê! Pais, tios, todo mundo fica bobo, né? Comemora, olha, ela comeu sozinha, parabéns. Você faz uma festa, porque a criança comeu sozinha. É um momento de alegria. A criança se sente feliz. Por quê? O pai está demonstrando, os pais, tios, olha, parabéns, o que você fez é bom. Mas vai passando o tempo, a festa acaba. Você comemora até hoje porque o seu filho come sozinho? Não. Por quê? Você já sabe que ele pode. Você não comemora mais. Você não faz uma festa por isso. Você começa a cobrar para ele comer. Não é? Mudou. Não é mais. Parabéns. Agora, come logo. Tem que comer tudo. Por que deixou esse pedaço aqui? Pode comer brócolis. Tem que comer tudo. Aí a gente começa a cobrar. Por quê? A criança pode. Começamos a exaltar outras coisas. Quando a criança vai na escola, primeiro dia de aula, a gente faz aquela festa. Vai passando os meses, vai logo, estamos atrasados, não comemora mais. Irmãos, isso é algo natural. Não comemoramos, não elogiamos atitudes que nós sabemos que a pessoa pode fazer. Elogiamos coisas extraordinárias, coisas além do que esperamos. E muitas vezes nós queremos de Deus elogios para uma coisa comum, coisa normal, que Deus também já sabe que nós podemos fazer. Queremos receber bênçãos, recompensas de Deus por ler a Bíblia. Sim, Deus vai nos abençoar. Mas Deus sabe que nós podemos ler a palavra dele. E ainda queremos que Deus faça sempre aquela festa? Olha, meu filho conseguiu ler a Bíblia uma vez no mês. Quantas vezes ele faz isso? Ele já é convertido há 10 anos. E uma vez por mês, fielmente ele lê a Bíblia em casa. Queremos que Deus nos elogie por isso? Por orar? Irmão, é nossa obrigação. Todo crente precisa ler a palavra de Deus. Todo crente precisa orar. É a nossa responsabilidade. Aprendemos no começo da caminhada que isso é fundamental.
Não aprendemos? Sempre a gente fala, olha, é importante o crente ler a Bíblia, orar, ter comunhão com os irmãos. A gente sempre avisa isso desde o começo. E parece que ainda precisamos, depois de anos e tempos, ficar elogiando, incentivando, falamos coisas bonitas para a gente lembrar do básico. Aqui esse jovem levou pouco, porque ele pensou talvez só nele. Ele falou, olha, não sei como vai ser a situação, Jesus está ensinando, eu quero ver, eu quero estar preparado para ver tudo que Jesus pode fazer, então eu vou preparar a minha marmita. Eu quero estar pronto para ouvir, para aprender de Jesus. Mas talvez aquele lanche, até mesmo para ele, era pouco. Se ele era um adolescente, com certeza era pouco. Quem tem adolescentes em casa sabe como eles comem. 5 pães e 3 peixinhos é nada. Então talvez até para aquele jovem era pouco. Mas era o que ele tinha. Então ele levou. Ele se preparou. Na medida que ele podia. Irmãos, observem que muitas vezes nós achamos que o que eu faço é pouco. Sim, pode ser. Mas não sabemos o impacto que as nossas atitudes simples podem fazer na vida de alguém. Como eu dei o exemplo, a viúva. Algo tão pequeno, 2 moedas, moedinhas que não valiam quase nada. Jesus viu a sua ação e elogiou. Uma atitude simples. Uma vez eu percebi que um grupo de pessoas ficou encarando eu e a minha esposa, que a gente foi no shopping, ainda estávamos namorando lá em Curitiba. Pegamos o nosso lanche, sentamos na mesa, demos as mãos e oramos, agradecendo o lanche. Quando a gente termina de olhar, um monte de gente assim, estranhando. Algo simples como uma oração em público. Algo simples como você ser sempre educado, gentil com as pessoas à sua volta, seus colegas de trabalho. Sempre falando, olha, eu estou orando por você. Coisas tão simples, mas podem fazer um impacto gigantesco na vida de alguém. No tempo de folga, no intervalo do trabalho, na hora do almoço, se você terminou, já descansou, o que você vai fazer agora? Mexer no celular, só para distrair a mente. E se você pegar a sua Bíblia e ler? Dentro da sua empresa, perto dos seus colegas. O que isso não vai fazer? Você orar perto dessas pessoas. O que isso vai fazer na vida delas? Talvez você pode pensar, nós podemos pensar, nada. Nós não sabemos como Deus pode nos usar. Deus pode nos usar de maneiras extraordinárias. Apenas com simples gestos, simples ações. Mas eu tenho que colocar sempre na minha mente e no meu coração. Eu tenho que fazer isso sempre lembrando. Mais avante, mais adiante, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer melhor. Somente assim eu vou estar agradando o meu Deus. Esse jovem tinha pouco. Mas mesmo no seu pouco, ele se dispôs a oferecer isso a Jesus. Observe que o texto fala que ele não tentou, de maneira alguma, recuar ou tentar argumentar com Jesus. Jesus simplesmente, quando viu, falaram para Jesus, tem um rapaz com um pouquinho de comida. Jesus falou, manda todo mundo sentar. Traz esse rapaz para cá. Esse jovem não questionou as ordens de Jesus. Ele ofereceu tudo que tinha. Tudo o que ele tinha preparado. Irmãos, como está nosso preparo para quando Cristo nos chamar para servi-lo? Será que nós estamos aptos, prontos para servir a Deus quando Ele nos chamar? Ou seremos como toda aquela multidão, de mãos abanando?
Irmão, não fique satisfeito. Não vamos ficar satisfeitos com o nosso conhecimento acumulado na infância, no início da nossa jornada cristã. Vamos procurar aprender mais, vamos procurar conhecer mais esse tão grandioso Deus que nos salvou. Conhecimento infinito à nossa disposição. Vamos utilizá-lo. Eu mencionei também no Júbile que, infelizmente, um humorista fez um comentário sobre um amigo dele que aceitou a Cristo. E esse humorista chegou e falou assim: olha, eu tenho um amigo, ele aceitou Jesus. E agora ele mudou. Fala de Jesus. E um dia ele chegou para mim: rapaz, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia, Deus é um Deus grandioso, maravilhoso, que nos ama e deixou um livro completo, preparado, que tem todas as respostas para a minha vida, agora e no além. E esse livro está escrito e é acessível para todas as pessoas. E o rapaz falou: nossa, e você já leu? Ele: não. Mas como assim? Você já viu o tamanho disso? É grande. Não consegui ler ainda não. Mas você não falou que tem a resposta para tudo na tua vida? De agora e no adiante? É. E você não leu? Não. O que você faz então? Eu vou lá na igreja, o pastor tira o filé mignon para mim. Ele lê umas partes bonitas, explica, e a gente leva na semana. Aí ele mencionou: e os livros das séries lá? Ele mencionou: e os livros da série do Harry Potter? Já li 3 vezes. Todos. E o outro? Já maratonei. Todas as séries da Netflix. Mas tempo para ler a Bíblia? Não tem. É assim que muitas vezes o mundo nos vê. Quando sabem que somos crentes, que sabem que nós servimos a Cristo, mas nas nossas vidas, Cristo não é a nossa prioridade. Nos tornamos uma piada para o mundo. E por coincidência, por paralelo, tornamos o nome de Cristo uma piada. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado com isso. E também precisamos, irmãos, lembrar que nós podemos fazer a diferença, não hesitando em obedecer às instruções de Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que há situações que não iremos entender de imediato as razões de Deus. Se eu falasse aqui, sempre quando Deus colocar uma situação na sua vida, você sempre vai entender, eu vou estar mentindo. Existem inúmeras situações que vão acontecer na nossa vida, que a primeira coisa que nós vamos falar, ou vamos orar a Deus é: Senhor, por quê? Por quê? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? O que eu vou fazer? E agora? Irmãos, é normal. Irmãos, não é pecado não entendermos todos os planos de Deus para as nossas vidas. Há situações que nós não entendemos a vontade de Deus. Isso é verdade. Há situações que nós ficamos paralisados. Isso não é pecado. Pecado é quando nós, que dizemos que confiamos em Deus, não aceitamos a vontade dele. Queremos lutar contra o que está acontecendo. Entendemos que é a vontade de Deus ficarmos em uma dificuldade. E ficamos lutando, sermos rebeldes contra Deus. Isso sim é pecado. Quando não aceitamos a palavra de Deus que está está na Bíblia. Isso sim é pecado. Não aceitar a soberania de Deus. Irmãos, novamente, é complicado. Muitas vezes nós não vamos entender completamente ou de primeira, prontamente, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E vamos questionar. Vou dar aqui alguns exemplos da própria palavra de Deus, de pessoas que estavam servindo a Deus e não entendiam a situação. Vamos lembrar no caso de Davi.
quando ele estava sendo perseguido, primeiramente por Saul. Davi escreveu inúmeros salmos questionando: Senhor, por quê? Senhor, o que está acontecendo? Os meus inimigos estão rindo de mim. Quando Davi depois foi perseguido pelo seu próprio filho, Davi questiona. Mas vamos lembrar que depois, nesses mesmos salmos, Davi fala: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou em paz, porque eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano. Não estou entendendo. Não sei o propósito agora para essa situação na minha vida. Mas se o Senhor permitiu isso acontecer, eu vou confiar no Senhor. Porque eu sei que o Senhor não erra. O Senhor não falha. Então, Senhor, me ajude a seguir em frente. Temos a história de Elias, que teve vitórias contra os profetas de Baal. Mas depois de uma ameaça da rainha, começa a murmurar, a questionar: Senhor, por que eu estou sozinho? Estou fazendo a sua obra, estou sendo fiel, estou fazendo tudo certinho, lendo a palavra de Deus, eu estou orando, estou vindo nos cultos, mas por que minha vida está assim? Elias questionou, mas ele ouviu a voz de Deus e aceitou. Temos também a questão de Josué, quando ele perdeu a batalha da cidade de Ai. Quando o povo de Israel perdeu aquela batalha, a Bíblia fala que Josué e os líderes de Israel rasgaram suas roupas, clamaram, perguntando a Deus o porquê. Senhor, o Senhor me abandonou por acaso? Abandonou o seu povo? Até que Deus respondesse e demonstrasse que havia pecado dentro do povo de Israel. Moisés questionou o seu chamado. Senhor, chama outro. Eu não sirvo para isso. Sou a minha... Eu não consigo falar. Não dá. Chama outra pessoa. Mas depois ele aceitou e foi usado por Deus. Ananias, que questionou Jesus o porquê ele deveria ir ajudar a Paulo, um homem que perseguia a igreja. Mas Ananias, obedecendo a Deus, quando Deus falou com ele, disse: Ananias, eu vou usar ele. Ele vai ser um vaso usado para a minha glória. Então Ananias, mesmo relutando, obedeceu. Irmãos, não entender não é pecado. Lutar contra a vontade de Deus é. Não querer aceitar é pecado. Nós temos que orar, falar: Senhor, eu não estou entendendo, mas a minha vida é do Senhor, então eu vou obedecê-lo, entendendo ou não. O Senhor é meu dono, então eu vou fazer a sua vontade. É isso que eu tenho que fazer, irmãos. Não posso hesitar em obedecer. A obediência total das instruções de Cristo nos trará recompensas. E isso é uma coisa importante, irmãos, porque muitas vezes somos tentados a obedecer a Deus, mas parcialmente. Só uma parte. E isso é uma armadilha muito grande, pois quando nós estamos obedecendo a Deus em parte, não no todo na nossa vida, o pecado nos dá um sentimento que nos diz assim no nosso interior: estou fazendo mais do que muitos. Pelo menos eu estou tentando. Tem gente que nem isso faz. Então a minha vida espiritual está melhor do que de muitos. Essa é a armadilha do pecado, de Satanás. Colocar na nossa mente que está tudo bem obedecer só a metade. Mas, irmãos, Deus nos salvou por inteiro.
Quando Cristo morreu na cruz, foi para nos salvar por inteiro. Jesus não nos salvou pela metade. Não podemos oferecer apenas metade das nossas vidas. Temos que obedecer a Ele por completo. Então, quando nós estamos obedecendo a Deus pela metade, já caímos na armadilha de Satanás. E não vamos receber de Deus as nossas recompensas. Porque estamos em pecado. E Deus não vai abençoar o pecado. Ele pode ser misericordioso, mas Ele não vai recompensar. Há uma grande diferença entre elas. A misericórdia de Deus e a recompensa de Deus. Não somos castigados pela misericórdia. Somos recompensados através do sangue de Cristo. Algo que Ele fez e que nós também precisamos fazer. Fazer a vontade de Deus. Irmãos, a obediência plena sempre nos trará frutos. Os discípulos depois, muito provável, não estavam entendendo o que Jesus iria fazer. Ele mandou, lembra, aqui o texto fala que tinha mais de 5.000 homens, 5.000 pessoas. E ele falou, ó, agora a gente já tem a comida. 5 pães e 3 peixinhos. Manda todo mundo sentar que agora todo mundo vai se fartar. Os discípulos poderiam olhar e falar, mas como? Essa conta não está batendo. Novamente, os nossos olhos. Mas o texto demonstra que algum discípulo questionou. Eles simplesmente obedeceram. Irmãos, eles fizeram isso. Vamos lembrar que no começo do texto que nós lemos, a Bíblia está falando que Jesus já estava operando milagres. As pessoas já sabiam do poder de Cristo. Se as pessoas estavam sendo atraídas para Deus, para Cristo, só de ouvir sobre os milagres, imagine os discípulos, que estavam vendo sempre em primeira mão. Se Jesus falou, eu vou dar um jeito, eles acreditaram. Eles tinham experiência. Eles viveram isso. Irmãos, nós também podemos viver isso. Quando obedecemos a Deus em todos os pontos da nossa vida, somos fiéis em tudo que Ele nos pede, veremos a mão de Deus trabalhando em nosso favor. Veremos Deus agindo pouco a pouco, vez a vez, obediência através de obediência. Veremos Deus agindo uma vez atrás da outra, suprindo cada necessidade. É assim que Deus opera, cuidando de nós, uma vez após a outra. Mas, irmãos, só vamos obter isso obedecendo a Deus por completo. E quando nós obedecemos por completo, além de Deus suprir as nossas necessidades, o final do versículo que nós lemos, o versículo 13, demonstra: assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevado e sobraram aos que já haviam comido. Irmãos, o povo, aqueles 5.000 homens, comeram, se fartaram, não queriam mais comer e ainda sobrou. Quando nós confiamos em Deus, as suas bênçãos na nossa vida transbordam. As nossas vidas são inundadas do amor de Deus, das suas bênçãos. Tanto que outras pessoas à nossa volta vão ser abençoadas. E é nessa hora, irmãos, que nos tornamos a diferença. Quando estamos obedecendo a Deus, quando estamos preparados, o que Deus está fazendo na nossa vida vai transbordar. E vamos ser a diferença, vamos abençoar as pessoas à nossa volta. Porque nós já recebemos de Deus. Somos satisfeitos, somos alegres por estar com Deus. E não teremos escolha
a não ser compartilhar tudo o que Deus fez por nós. Esse é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós, daqueles que já aceitaram a Cristo como seu Salvador. Ser a diferença aonde estivermos. Será que nós estamos prontos para aproveitar essa maravilhosa oportunidade? Deus nos chama para servi-lo. Deus nos chama para fazer a diferença neste mundo. Será que eu estou sendo a diferença? Será que você, nós, aqui onde estamos nos tornando a diferença para as pessoas à nossa volta? Vamos orar? Santo Eterno Deus, Pai, muito obrigado por mais esse dia. E, Senhor, o que nós queremos pedir, ó Pai, é que o Senhor nos ajude a ser a diferença nesse mundo. Nos ajude, ó Pai, a sempre lembrar que o Senhor é tão bondoso, é tão misericordioso, que nos ajuda, nos abençoa, mesmo quando não merecemos. Nos ajude a lembrar, ó Pai, que o seu Filho morreu na cruz por nós. E é por esse amor derramado em nossas vidas que nós estamos aqui hoje. E que nós precisamos, ó Pai, retribuir todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Nos ajude, ó Pai, a querer estar preparados para te servir. Nos ajude, ó Pai, a sempre lembrar que eu tenho que fazer o meu melhor, independentemente das minhas qualificações, do meu conhecimento, mas nós precisamos, ó Pai, estar dispostos a servi-lo, porque é a tua obra e o Senhor trará o resultado. Mas também nos ajude, ó Pai, não querer ficar satisfeitos e a sempre desejar crescer a cada dia mais e mais, para que o seu nome seja glorificado entre esses homens que nós vivemos em volta. Nos ajude, ó Pai, a obedecê-lo completamente. Nos ajude a ser fiel em todas as áreas das nossas vidas. Nos nossos matrimônios, nos nossos trabalhos, como pais, como filhos, como crentes. Nos ajude, Senhor, a ser fiel. Nos ajude, ó Pai, a sempre ter isso em mente. O Senhor me dá tudo que eu necessito e muito além. Então eu posso, ó Pai, permitir que as bênçãos que o Senhor dá nas nossas vidas transbordem e alcance outros. Nos ajude, ó Pai. Nos dê essa alegria de te servir e esse privilégio. É isso que eu te peço essa noite. Abra nossa mente e nossos corações para que nós possamos ser pessoas melhores para o Senhor. Crentes fiéis. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos. Uma ótima semana.
Onde está Violão? Ah, o violão, quem ensina violão é isso aí, ó. Eu não. Você se matricula com ele, vem aí, mas na hora certa. Isso aí é do Levi, a Levi você sabe. Ô, pastor! Cadê o Duda, né? É, pastor. Pastor, pai!